Começando mais um episódio do V-Campus Cast, aqui na Agroteams Tocantins, em parceria com a GWM, esta grande empresa que está trazendo soluções também para o agronegócio. Trouxe agora o lançamento GWM Power P30, uma caminhonete que entrega muita tecnologia com um ótimo custo-benefício. Se você ainda não conhece, vai até uma agência da GWM e faça já o seu test drive. Nesse episódio eu vou conversar com dois grandes amigos. Igor Moreski, ele que é médico e também especialista em transplante capilar, e Hermes Ferreira, engenheiro agrônomo, gerente de revenda, um cara que conhece demais da lida do agronegócio. São dois mundos diferentes que a gente vai trazer aqui para fazer e conhecer os dois lados deles. Muito prazer, obrigado Hermes. Obrigado Igor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui. Eu queria... Para começar, vamos falar um pouquinho sobre esse mundo da medicina. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como começou essa vontade de fazer medicina e por que hoje você se transformou num médico. Cara, a vontade de fazer medicina vem desde pequeno, desde criança. Ali sempre me interessei em cuidar das pessoas, em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E a paixão pelo transplante capilar surgiu no meio da faculdade. Durante o meu internato da faculdade, pude acompanhar alguns médicos que já realizavam o procedimento. E assim, foi uma coisa que eu me identifiquei com o transplante capilar, com a reviravolta que traz na vida daquele paciente que é calvo, né, e que sofre com problema de autoestima, de não poder ficar sem o boné, de não frequentar alguns ambientes mais sociais por conta da questão da calvície incomodar tanto nesse ponto. Então foi algo que eu encontrei no meio da minha faculdade. Quando eu terminei a faculdade, fui fazer especialização em São Paulo, depois Florianópolis, e participo de congressos aí, Brasil inteiro, mundo afora também, e procuro estar sempre me especializando cada vez mais na área. 100%. Se você quer fazer um transplante capilar, tá aqui, ó. O homem mora no Tocantins, mas atende todo o Brasil. Aí é só você chegar aqui em Palmas e pode procurar ele. Igor Moreski, tá bom? Já já a gente vai falar mais sobre isso. E também tem o cara do agronegócio, o Hermes, engenheiro agrônomo, que nasceu lá no Goiás, mas hoje está aqui em Palmas. Fala para mim um pouquinho dessa história sua, como você se transformou em engenheiro agrônomo e por que você veio até Palmas. Boa tarde. Na verdade, o histórico da gente é de família, né? Meus avós, desde de São Paulo, né? Eles já cultivavam lavoura lá no estado de São Paulo. Meu avô veio para Goiás, na época, em torno ali de 72, 75, né? E começamos uma trajetória ali no Goiás, plantando ali, né? Em família. E em 2011 surgiu uma oportunidade, juntamente com a Sul Goiano Agro, a empresa que a gente hoje representa aqui no estado, né? Também trabalhamos com revenda de insumo, né? Produtor, né? E conforme tinha falado. E a gente começou em 2011 aqui, começamos com a revenda e começamos também a um plantio na safra 12-13, né? E estamos aqui já há 15 anos como produtor e revendedor de insumos agrícolas. Mas que trajetória, depois a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Igor, um influenciador digital, uns tempos atrás, ele viralizou nas redes sociais, dizendo que nos próximos 10 anos nós vamos ver médicos trabalhando de Uber. Por que a medicina está chegando nesse patamar, onde a rentabilidade está ficando difícil, igual todas as outras profissões? E você acredita nesta palavra desse influenciador? Cara, eu acho que essa questão aí é muito relativa, tá? Eu acho que sim, o mercado tá saturando, tem bastante médico formando, mas assim, para quem sabe se posicionar e assim procura estar sempre se especializando e fazendo um bom trabalho, eu acho que esse profissional ainda tem muito mercado a explorar. Sim, nós estamos aqui no mercado de Palmas, tá? Certo. Palmas, nós estamos começando o norte, né? Já estamos no norte do Brasil, começando o norte. Mas você fez especialidade em São Paulo. Como é que é esses dois mercados, São Paulo e Palmas? Traz um pouquinho dessa realidade para nós. Cara, Palmas, apesar de ser uma capital nova, é uma capital muito avançada, tanto em questão de saúde, tecnologia, mas assim, o centro da coisa ali é São Paulo, né? A tecnologia chega sempre primeiro lá. Mas Palmas é um mercado aí muito avançado, tá? Tem excelentes profissionais no mercado, tanto do transplante capilar quanto de outras áreas aí da medicina, e acredito que é uma capital aí que tende a evoluir muito nos próximos anos também, tanto na questão da saúde quanto em qualquer outra área, como no agronegócio também, e todas as outras áreas eu acho que tende a crescer junto com Palmas. Para você que
fez especialidade em São Paulo e está atuando em Palmas. Eu sei que nesse momento tem bastante alunos de medicina que estão terminando ou estão cursando seus cursos no sul do Brasil. E a gente sabe que muitos estados do sul já está saturado. Realmente está mais difícil você arrumar emprego. Você acha que para esses novos formandos chegar para os estados do norte seria uma oportunidade? Eles conseguiriam ter mais acesso a um trabalho? Cara, eu acho difícil falar isso, viu, Campos, cara? É uma situação bem difícil de ser avaliada, tá? Até Palmas, por ser do norte, eu acho que também é um mercado que tá saturando. Tem muitas faculdades de medicina aqui, então tem muita gente formando, tem cada vez mais médicos aí entrando no mercado. Então, não sei se sair lá do sul pra vir pra cá tem tanta diferença assim, não, cara. Eu acho que é mais a questão do posicionamento, igual eu te falei, de fazer um bom trabalho e ser reconhecido pelo bom trabalho que você faz. Eu acho que essa é a chave do sucesso. Hermes, de um lado nós temos um médico, né? Sim. Que está nos falando que sim, o mercado está saturado, não está fácil, está cada dia mais difícil, mas um bom profissional ele consegue ter acesso a clientes, ele consegue sim ganhar um bom dinheiro, né? Ter um bom êxito na sua profissão. Sim. Pelo lado do agronegócio, nós sabemos que também está saturado, nós sabemos que nós estamos num juro altíssimo, que o agronegócio ele está endividado, passa por dificuldade, mas nós também dependemos do clima, né? Tem que chover, tem que fazer sol na hora certa, chover na hora certa. Tem como ser um bom produtor e se diferenciar mesmo na crise? Bom, Campos, assim, com certeza a gente tem sim, né? Hoje a gente está, conforme você falou, a gente está passando por uma dificuldade, né? Uma crise financeira muito, muito alta e vindo com a expectativa de seca para a próxima safra. Mas, com certeza, aquele produtor que ele investe, às vezes, em estruturação de solo, que investe em cobertura, adubação, né? Esse tipo de produtor ele pode sobressair na frente numa situação dessa forma, tá? Entendeu? Nós temos um solo totalmente típico da região, que é o solo aqui do Goiás, do Tocantins. É um solo que eu falo que é que nem uma vaca holandesa, né? Nós temos vários tipos de solo em apenas uma área pequena. Qual que seria o segredo para um produtor ter viabilidade econômica e se dar bem em produtividade, uma média produtiva boa ao longo dos anos no solo aqui da região do Tocantins? Hoje, conforme você até comentou, a gente tem uma diversidade de tipo de solo, né? Então, principalmente aqui no Tocantins, a gente tem solos no mesmo talhão com areia, cascalho, argila, né? Então, o que acontece? O que a gente sempre indica hoje na empresa para os clientes é tentar separar no máximo essas áreas, porque até mesmo o tipo de estruturação, né? Estruturação de solo muda um pouco, mas assim, em alguns tipos de situação é complicado, porque o produtor não consegue dividir isso daí. Mas hoje o caminho mais simples seria ele fazer um bom investimento em palhada, você entendeu? Trabalhar com uma adubação mais eficaz, né? Para tentar sair na frente, né? Desses quesitos aí. Ô Igor, nós vivemos um período difícil do agronegócio, nós tivemos a feira a Tecnoshow anunciando 30% a menos de vendas no maquinários agrícolas, nós tivemos a AgriShow, se eu não me engano, com 22% de redução nas vendas, e nós temos aqui também a AgroTeams, que a gente vê que não está no seu melhor ano, né? Você acha que essa queda do agronegócio, ela também reflete no seu mercado de transplante capilar aqui em Palmas? Eu acho que reflete no mercado como um todo, cara. Eu acho que todas as áreas aí têm passado por essa questão da crise financeira e, cara, eu acho que o impacto é geral. Eu acho que tanto para médico, quanto para o produtor rural, quanto para o cara que vive de um comércio, eu acho que todas as áreas aí têm passado dificuldades na questão financeira por conta também do governo atual, né? Não é o ponto falar disso, mas acredito aí que as altas tarifas é que tem contribuído também para essa crise. Existe hoje, dentro da área médica, algum plano estrutural para a obtenção de novos clientes e talvez a reversão desta crise, focando numa nova área, talvez focando num novo jeito de fazer um marketing para você tentar superar essa crise, mesmo sem depender do agronegócio? Cara, eu acho que hoje o marketing sim é um grande aliado ali na carreira do médico e eu acho que isso tem um impacto sim na questão do posicionamento que você gera para reverter também a questão do que vem tendo por trás disso, né?
questão da crise que pega todo mundo. Então, eu acho que sim, aliar o marketing aí com um bom trabalho médico é uma ótima estratégia. Hermes, o agronegócio, mais uma vez, está em dificuldade. Nós temos alguns estados que sentem mais do que os outros, mas a gente viu agora uma sucessão de recuperações judiciais de algumas empresas do agronegócio, de alguns produtores. Como que isso está refletindo no mercado do agronegócio aqui na região do Tocantins? Bom, essa questão do RJ hoje é uma realidade, né, que está acontecendo, principalmente no nosso estado. É semanal você vê ou empresa ou um produtor, né? E isso está impactando muito o nosso cenário agrícola aqui, né? Como vocês podem ver aí a feira, não tem nada a ver com as feiras dos outros anos, né? Então, produtores com dificuldade de acessar, né, os financiamentos, né, o crédito rural, e também com as restrições de garantias, né, em bancos e tudo mais. Isso está nos atrapalhando, está atrapalhando muito o desenvolvimento do estado, entendeu? Dos produtores e do mercado em geral. Entendeu? Você acha que a empresa do agronegócio ela vai se destacar por estar próxima do produtor rural, que na verdade quem acaba pagando a conta da multinacional e da revenda é o produtor rural, né? Se você não tem o cliente, empresa que não tem cliente fecha a porta, né? Ela não sobrevive. E o cliente, no caso, é o produtor rural. Você acha que no futuro próximo, ou já deveria estar acontecendo isso, a revenda que vai se desenvolver e se diferenciar no mercado é aquela que também vai cuidar do jurídico do seu cliente? Com certeza, hoje as empresas que estão destacando e conseguindo tipo assim, melhores condições, melhores serviços para o seu cliente são as empresas que estão participando juntamente com o cliente, participando da forma até conforme você comentou, que a parte financeira, que é que a gente temos que preocupar, porque é um jogo de ganha-ganha, entendeu? Que nós temos que ganhar, o produtor também tem que ganhar, porque se ele não ganhar, a gente não vai ganhar. Então, assim, a gente vê na região essas empresas de grandes players, né, que veio para cá na época, vendendo de qualquer forma, a qualquer custo, né? Foi abrindo RJ, fechando as portas, né? Então, e a gente sempre foi uma empresa que participou juntamente na mesa com o produtor. Então, isso aí para nós é um legado da empresa. A gente sempre está junto com o produtor, entendendo qual que é o melhor negócio para ele e o que a gente podemos levar de rentabilidade para ele no dia a dia. Para o pessoal que está em casa entender o que acontece. Quando o produtor rural abre uma RJ, muitas vezes ele é taxado como uma pessoa que está fazendo algo errado no mercado. Mas a recuperação judicial, ela está prevista por lei. Ela está ali para proteger um patrimônio que muitas vezes foi criado ao longo de várias gerações. E que, infelizmente, hoje em dia a carga tributária do Brasil está tão grande e os custos do produtor subiu tanto e a soja desvalorizou que ele é empurrado a uma RJ. E, muitas vezes, a gente vê créditos com abusos excessivos de juros. Eu mesmo tive um caso de uma dívida onde foi comprovado, já tem uma liminar, de 5 milhões de reais de juros excessivos do Banco do Brasil contra uma empresa minha. Ora, bolas, 5 milhões de reais de juros de abusos excessivos. Será que o produtor tem noção de que hoje em dia ele precisa sim estar levando alguns artifícios da lei junto com um bom advogado para rever os seus juros? Porque a maioria dos produtores rurais ele nem tem noção. Ele não procura um advogado. Sim. Então, a nossa empresa lá é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pegando alguns clientes nossos que estão endividados e falando, calma lá, a dívida ela existe, eu sei que ela é momentânea, mas vamos ver se essa dívida tua realmente é essa, e nós estamos oferecendo esta operação jurídica, entendeu? Sim. Porque a parceria, ela tem que ser também na crise, não só na bonança. Com certeza. Na crise a gente tem que estar mais próximo do nosso produtor rural também. Por isso que eu falo que eu acredito muito que no futuro as revendas que estiverem mais parceiras, mais juntas com o produtor rural, oferecendo também um apoio jurídico para que eles resolvam o seu problema, é essa revenda que vai ser valorizada lá na frente e que principalmente vai ser lembrada por primeiro na hora de pagar as contas. Porque o produtor ele vai pagar aquele que ajuda, né? Com certeza. Aquele que quer só afundar, ele vai escantear e deixar por último. Sim. Não é isso? No mercado de medicina, nós sabemos que o ouro já se foi, né? Agora nós estamos no momento da realidade, né? Isso aconteceu muito há um tempo atrás no mercado da odontologia. Sim. Né? Nos anos 2000, eu me lembro, quando eu falei que eu ia fazer agronomia, meu pai é agrônomo, ele falou, filho do céu, vai fazer agronomia. De novo, olha como é que tá o pai aqui, não faz agronomia não, faz odontologia. A minha irmã fez odontologia,
e eu fiz agronomia. Eu teimei, falei, não, eu quero ser igual ao senhor. e fiz agronomia na UEL em Londrina, né? Hoje, graças a Deus, eu acredito que eu tomei a decisão certa. Por quê? Eu vejo que o Brasil é o melhor lugar do mundo para estar. E eu estive agora na China, estive nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que o Brasil é o melhor país do mundo para morar. E dentro do Brasil, para mim, a melhor profissão para ter, ela é inserida dentro do agronegócio. Nós somos a geladeira mundial. A cozinha do mundo está aqui. Nós temos picos de altos e baixos. Agora nós estamos numa baixa, mas ela é momentânea. E a história já nos prova isso. É cíclico, né? Mas agora, na medicina, nós sabemos que nós vivemos agora uma saturação de quantidade de médicos. E a diferenciação, ela é sim o potencial para você conseguir mostrar o seu serviço. Como que você tem atuado nas redes sociais? Você acha que as tuas redes sociais pode ser algo para alavancar e diferenciar e mostrar o seu serviço para o seu público? Com certeza, Campos. Eu acho que assim, a rede social não é o principal. Antes da rede social, você tem que estar fazendo um bom trabalho, tá? Mas assim, a rede social, principalmente, ela serve como uma validação. Por exemplo, o cara escutou falar no seu trabalho, alguém indicou. A primeira coisa que ele faz é pegar o Instagram, procurar no Google sobre esse médico, vai olhar a rede social e ali eu acho que gera uma validação. Eu acho que não é o principal ponto da venda, né? Do seu serviço, de oferecer um serviço privado, que hoje eu ofereço um serviço privado dentro da medicina, que é o transplante capilar. Então, eu acho que sim, a internet hoje é uma grande aliada aí, mas não basta só ela. Tem médico aí que está preocupado só em fazer dancinha, em viralizar vídeo e não foca em fazer um bom trabalho dentro da medicina. E eu vejo também que o CRM, ele pega um pouco no pé de quem está na rede social, não pega? Com certeza. Tem pegado no pé? Comigo eu nunca tive problema, assim, eu sempre vejo bem o que postar, o que não postar, mas às vezes alguma postagem ali fora de contexto, às vezes até colegas médicos também que vai... É que na verdade precisa conter os exageros, né? Os excessos. E isso tem gente que se passa na internet, sabe? Tem gente que se passa, que não tá mostrando um serviço, tá exagerando ali naquele produto e realmente eu acho que isso também tem que ter uma linha também de... um limite, né, para isso, né? Há uns 4 anos atrás, eu via os voos lotados para a Turquia de pessoas que saíam do Brasil para fazer transplante capilar na Turquia, né? Voltava todos cabeça raspada. A gente viu essa transição e hoje a gente vê que o transplante capilar no Brasil, ele aumentou muito, ele ficou mais conhecido, ele ficou mais profissional. Eu queria que você agora falasse um pouquinho do porquê que todo brasileiro ia tanto para a Turquia, se isso continua ainda, e como que está o transplante capilar hoje dentro do Brasil em relação ao da Turquia, que era visto como um transplante capilar Campos, muito bom. Hoje o Brasil é referência em transplante capilar, tá? Tem a questão da Turquia, o pessoal ia muito para lá, mas por conta do valor financeiro que a Turquia oferece lá. O PIB da Turquia eu acho que gira em torno do transplante capilar, sabe? Acho que tudo na cidade lá gira em torno disso, sabe? Pessoal do mundo inteiro, não só do Brasil, vai pra lá operar, mas justamente pela questão financeira, né? E aí, normalmente, às vezes, não é nem médico que tá operando aquele paciente, pode ser técnico, e você não vai ter um acompanhamento também nesse pós-operatório, que eu considero uma das fases mais importantes do procedimento. O ato cirúrgico é muito importante, mas o acompanhamento que vem após o procedimento, assim, cara, é essencial. E lá você vai operar, depois você nunca mais vai ver esse médico, ou esse técnico, enfermeiro que te operou, e aí, cara, é onde dá os desastres aí no transplante capilar. Antigamente eu via que a cirurgia parecia uma cirurgia muito grande, né? Tipo, demorava muito o pós-cirúrgico, era uma cirurgia difícil. E essa técnica evoluiu. Como é que tá a técnica hoje do transplante capilar? Quanto que é o tempo de período de pós-cirurgia? Como é que tá isso? Cara, Campos, primeiro, a questão da cirurgia em si. A cirurgia hoje, a técnica mais moderna que tem no mercado é a FUE. A FUE, dentro dela, tem algumas variações e aí depende de médico para médico, não tem um certo e errado, sabe? Depende do que se adapta melhor àquele médico. Hoje a cirurgia ela é feita fio por fio, né? Antigamente tirava uma faixa aqui do couro cabeludo e era um desastre, cara. Hoje tem essa técnica mais moderna, faz fio por fio. Normalmente, cara, aí em torno de umas 8 horas. Mas aí depende também do grau de calvície daquele paciente e da equipe também que você tem ao seu redor ali com o cirurgião capilar. Então é algo que gira em torno de 7 a 8 horas. Quais são os parâmetros para saber se uma pessoa ela vai ter êxito ou não no seu transplante? O que ela tem que ter, um paciente, para ter êxito?
Primeira coisa é ter um bom planejamento cirúrgico, né? Você ter uma análise completa ali daquele couro cabeludo, uma análise daquela área doadora que a gente tira folículos dessa região aqui, cara. Essa região aqui de trás da nuca e da lateral, ela não sofre ação do DHT. O DHT é o que causa a calvície, né? Então, a gente transplanta nessa região aqui, não tem problema, o transplante não vai cair depois, tá? Então, o resultado é 100% natural. Antigamente, meu pai falava assim, filho, não usa boneco, você vai ficar careca. Isso daí é uma crendice ou é uma realidade? Cara, é um mito muito comum, tá? Muita gente acredita na questão do boné. O boné ali, o máximo que vai causar ali no seu couro cabeludo, igual um dia de sol desse, é aumentar aí a oleosidade no seu couro cabeludo e pode causar aí uma dermatite, uma caspa, algo que aumenta aí essa oleosidade desse couro cabeludo, tá? Mas questão de calvície não tem relação nenhuma. Então, pessoal, se quiser usar o boné, você pode usar o boné que você não vai ficar careca. Não vai ficar, pai, não. Eu não vou ficar careca, fica tranquilo. Ó. Fica não. Acabou de falar aqui. Já faz propaganda do boné aí, ó. Agora, o percentual de DHT, daí sim, aí deixa careca. Sim. E o que faz aumentar o percentual de DHT no corpo? E por cara, que o não cara é quer... exatamente não é? o DHT, tá, Campos, cara? O DHT sim tem ação ali na questão do cabelo, mas antes do DHT, cara, você precisa ter uma sensibilidade genética no seu folículo, cara. Tem cara aí que tem DHT muito alto e não sofre com calvície. Tem cara que, às vezes, com o DHT mais baixo, tendo essa sensibilidade genética, ele tende a evoluir com a calvície. Existe algum estudo para saber o porquê que uma pessoa tem a genética para ficar careca e o outro não tem? Qual que é a diferença desses dois aqui? Existe alguma coisa para falar, não, esse daqui tem esse gene aqui, essa sensibilidade? Cara, tem a herança genética mesmo da família, né, cara? Assim, um gene muito específico para isso a ciência ainda não encontrou. Mas, normalmente, se o pai é careca, a mãe é careca... A mãe não, né? A mãe, normalmente, a calvície não afeta tanto, assim, de precisar de um transplante e ficar 100% calvo. Mas se tem uma herança tanto da família paterna quanto da materna, tende a chance de vir até a calvície, sim, tá? Hermes, fala uma coisa para mim. Esse ano é um ano muito difícil, nós estamos vendo o produtor rural não está fechando a conta para plantar soja. Nós estamos agora na época de compra de insumos, né? Tem muito produtor que não está conseguindo fazer as suas compras. Você acha que vai diminuir a área de plantio de soja aqui no Tocantins? Sim, Campos, aqui vai ter uma diminuição sim de plantio e até mesmo produtores que não vai conseguir ter acesso aos insumos, que nem adubo, fertilizante, né? E vai ter alguns produtores que vai até arriscar plantar sem os fertilizantes. Então, vai ter esse impacto sim aqui no estado. Esse ano é um ano que está programado um super El Niño, né? Sim. O El Niño é um fenômeno climático que acontece com o aquecimento das águas do Pacífico e que quando ele está programado, aumenta a chuva no sul do Brasil e diminui muito a chuva no norte do nosso país. E nós estamos no norte, então nós temos previsões de seca extrema para esse ano aqui. Como que você está encarando, você que tem a tua revenda, na concessão de crédito e principalmente nas tuas áreas de plantio? Como é que você está se preparando para isso? A gente está tendo uma cautela muito, muito grande, principalmente com as seleções de clientes, né? Começa por aí. A gente tem trabalhado igual tipo desses clientes que mais próximos da gente, que a gente tem um conhecimento, que eles têm uma boa estrutura, né? Então, esse é uma das estratégias, e a gente procurando também orientar o produtor um melhor manejo, sabe, com um custo-benefício, né, levar, tipo assim, travados os insumos ali num barter. Eu sei que não tá uma paridade legal, mas assim, a gente acredita que o risco pode ser muito maior, né? Então a gente está orientando os produtores a já deixar travado, né, esse insumo aí, para correr menos risco, principalmente na parte financeira, a gente ficar somente com risco de climático, né? Você falou de melhorar o manejo, né? Qual que seria o manejo correto para um produtor aqui do Tocantins, do Goiás, para se preparar para um ano de seca? Na verdade, o manejo ele começa já na safra anterior, né? Ele tipo assim, não tem como ele começar o manejo agora, né? A gente está na entre safra, a gente começa um manejo aí desde lá atrás com perfil de solo, conforme eu comentei, né? Você fazer uma boa calagem, gessagem, né? Adubação. E primordial aqui no estado para nós é a cobertura de solo, que é a palhada. Isso aqui é fundamental, entendeu? Principalmente pela parte microbiótica do solo, né? Pela parte de matéria orgânica, que nós temos baixo teor de matéria orgânica no estado, né? Então
Então isso aí impacta muito ali na capacidade de troca de cátions ali dos nutrientes, né? Então, tipo assim, quando você tem uma redução de redução de água, a planta ela não come, ela bebe, né? Então você tem que ter fatores equilibrados, né, ali para você conseguir uma melhor performance da planta, né? Para poder ela conseguir se alimentar melhor, né? E buscar os nutrientes com aquela redução de água, aquela escassez de água que vai ter. E com isso, consequentemente, né, essa palhada, essa descompactação de solo, ela vai ter uma raiz mais profunda e, consequentemente, buscar mais nutrientes e aguentar mais um período de estiagem mais longo. Basicamente, pessoal, você que é aí do sul do Brasil, aqui no centro-oeste, no norte do país, nós precisamos fazer a palhada, isso se faz quando a soja está chegando em R8, terminando a fase da soja, a gente entra jogando braquiária rosiziense, ou então algum outro tipo de braquiária, ou algum outro tipo de gramínea. Para quando você colhe a soja, você cobre esse solo e se estabelece uma palhada enquanto ainda tem água. Porque aqui quando chega o mês de abril, maio, se corta a água e só volta lá em setembro. Quando volta em setembro, você tem já uma palhada estabelecida, ela reage, rebrota e você planta o soja em novembro com uma camada de palhada que vai servir para segurar a umidade, para melhorar o perfil do solo, para melhorar a germinação e para evitar um fenômeno chamado escaldadura. O que é escaldadura? É quando você planta a semente de soja, chove, vem o sol em cima e ela cozinha a semente de soja e infelizmente ela não consegue germinar mais. Acontece muito frequentemente aqui nas áreas do norte do estado, centro-oeste do estado. Então palhada é essencial, né? Essencial. É fundamental hoje para você buscar alto teto produtivo e também com a visibilidade de um clima desse que está surgindo por vir, é essencial e fundamental na agricultura. A gente passou por uma situação dessa, né, na safra 15-16, entendeu? Um El Ninho, também um super El Ninho. Aquele ano foi um ano muito, muito difícil, né, para a região, né, e produtores que tinham esse tipo de estruturação, foram os produtores que conseguiu sobressair sobre o negócio, né? Então, assim, eu acredito que hoje os produtores hoje que nós temos, que está no mercado aí, são produtores que já têm essa consciência e sabem da importância de ter esse manejo no solo aí. Se não tiver as manhas, não entra não, Não, né? não entra não, que o buraco é mais baixo. Não entra não. E no transplante capilar, você me falou que existe 2 técnicas, né? Hoje mais famosas de transplante capilar. Dentre essas técnicas, existe algum percentual de êxito diferente entre elas? Cara, a FUE é mais eficaz, tá? Qual que é? A FUE. FUE. Que é que fio que por significa? fio. Fio por fio. Fio por fio. Antes tirava a FUT, que era a que tirava a faixa do couro cabeludo, né? Essa fio por fio, cara, a gente consegue ter um planejamento ali, uma precisão muito melhor da cirurgia, cara. E a questão ali do pós-operatório, o Campos, cara, é igual plantar soja, cara. Você precisa de um planejamento antes. E aí, depois que você planta ali, cara, é adubar aquele solo, no caso o couro cabeludo, para no final de um ano aí você ter um resultado satisfatório. Coisa boa. Conversei aqui com 2 grandes amigos, o Igor Moreski, Hermes Ferreira. Um é médico, o outro é engenheiro agrônomo. Eu queria muito que vocês deixassem um recado para teus seguidores, para as pessoas que te conhecem, para os teus amigos aí das redes sociais e também amigo da vida, né? Por favor, primeiro, Igor, deixa um recado final para a turma. Quero mandar um abraço para todo mundo. Foi um prazer participar desse podcast aqui junto com o Campos. Cara super gente boa, super conhecedor do que fala, do que mostra para as pessoas. E ao lado também do Hermes, um grande amigo meu, da minha família como um todo. E foi muito legal estar aqui hoje, cara. Muito obrigado, querido. Obrigado. Hermes, Quero agradecer também, Campos, você. Sou um admirador do seu trabalho, sigo você há anos já. Né? Agradecer pelo seu convite, né, por participar aqui do seu podcast. E deixar um recado aí que tipo assim, que nós, né, os produtores, tenha segurança, fazer as coisas com o pé no chão, entendeu? Fazer as coisas com cuidado, administrar, porque estamos passando por um ano difícil, mas se Deus quiser vamos passar por isso, né, e vamos seguir nossa vida. E parabenizar meu amigão aqui, o Igor, aqui nessa carreirona fodida dele aí de implante. Moçada, pode ir nesse cara que o cara é fera, beleza? Pessoal,
Igor, se você quiser fazer transplante capilar, for da região aqui do Tocantins ou de qualquer lugar do Brasil, nós vamos deixar o arroba dele, dr.igormoreski. Depois eu vou colocar na descrição lá, por favor, meu cameraman. Você pode entrar no Instagram do homem aqui, conversar no direct, fazer seu orçamento e vir fazer um transplante capilar com quem entende do assunto. Agora, se você quiser saber um pouco mais sobre o Tocantins, sobre compras de produtos, inclusive da Bayer, tem uma revenda que eles representam a Bayer aqui no estado do Tocantins. Aí é com o Hermes. Qual que é o arroba, Hermes? Hermes, sugoianoagro.com. Vou deixar também a descrição deles aqui. Agora, produtor rural, eu quero conversar um pouquinho com você antes de acabar esse episódio. Eu sei que tá doendo, eu sei que tá difícil, mas vai passar. Não desiste. Não é fácil. Se fosse fácil, não era você que fazia. Produtor rural é um homem de fé. É um homem crente e temente a Deus. Eu tenho certeza que Deus está olhando para a nossa classe nesse momento de dificuldade. Eu sei que muitas vezes você quer desistir. Eu sei que o fardo é pesado, mas nós estamos aqui para alimentar o mundo. A nossa atividade, ela é sagrada e o mundo precisa de nós. Então eu peço neste momento para você, não desista, porque vai passar e nós vamos sair vitoriosos depois dessa batalha. Pessoal, nós estivemos aqui com o nosso V-Campus Cast, edição aqui de Tocantins, da Agrotins. Conversei com esses dois caras excelentes, amigos da gente. E quero falar para vocês que nós temos parceria com a GWM, essa empresa que traz soluções para o agronegócio. GWM Raval H9, quem não conhece, essa caminhonete que foi líder de venda no mês passado, disputou focinho nesse mês, está trazendo muito benefício. Uma caminhonete turbo diesel que traz conforto, 7 lugares para a família. E a caminhonete Power P30, uma caminhonete de ótimo custo-benefício, com muita tecnologia que está balançando o mercado. Inclusive, nós tivemos uma compra de uma Power P30 aqui, né? Sim, tivemos uma compra também, são clientes da GWM. Pessoal, muito obrigado, quem nos acompanhou, já curte a nossa página, segue a gente lá, @Vanderlei Campos no Instagram e Vanderlei Campos Júnior no YouTube. E até a próxima, meu muito obrigado.